Nesse vídeo vamos voltar para 2023, no vídeo postado pelo James Gunn anunciando o novo universo DC. Será que ele merece as críticas que ele está recebendo? Ou ele de fato cumpriu ou está cumprindo as promessas que ele fez naquele dia? Fala pessoal, JM Carneiro na área. O James Gunn tá sofrendo um hate atrás do outro dentro do universo DC, o DCU, que lá em fevereiro de 23, em janeiro de 23, né, ele prometeu pra gente que seria um novo co-CEO junto com o Peter Safran e anunciou vários filmes e séries que estariam todos conectados dentro do seu universo. One of, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming and animation. Bom, a ideia de gravar esse vídeo surgiu quando eu falei, deixa eu ver o que ele prometeu sobre a série dos Lanternas Verdes, né, que a gente está acompanhando nesse momento, a gente está no segundo episódio. E aí eu fui lá, assisti, voltei na parte dos Lanternas e vi que ele prometeu exatamente o que está acontecendo agora. Olha só o que ele disse na época. This is a story of a couple of Green Lanterns, John Stewart and Hal Jordan, and we have a few other lanterns peppered in there, but this is really a terrestrial-based TV show, which is almost like True Detective. E repare que ele fala, né, que eles estão investigando algo importante para toda a história do DCU. In it, they discover a terrifying mystery that ties into our larger story of the DCU. Então, isso pode ser uma pista de que outros personagens que a gente já conhece do DCU podem acabar aparecendo na série dos Lanternas, pelo menos no final, né, para fazer aquela conexão. Então, não me surpreenderia de fato que eles entregassem ali um Lex Luthor, um Rick Flag Sir, por mais que a galera não goste, né? E aí uma das críticas que ele tá recebendo é sobre a famosa Trindade, né, que eu tenho aqui inclusive na minha camiseta da Piticas. O que acontece, né? A Trindade deveria ser parte principal pro James Gunn, né? Superman, Batman e Mulher Maravilha. Mas assim, gente, no anúncio que ele fez lá atrás, ele prometeu um filme do Superman e entregou, já tá fazendo a sequência que estreia ano que vem, prometeu uma série que não mostraria a Mulher Maravilha, mas mostraria Themyscira, né, antes da Mulher Maravilha existir, e prometeu um filme do Batman Brave and the Bold, né, que agora meio que concorre aí por espaço com o filme do Batman do Robert Pattinson, que já desde aquele anúncio em 23, né, em 2023, ele tinha dito que era Elseworld, né, ou seja, era um universo à parte, que aquele Batman, por mais que muita gente queira, ele não faz parte do universo DC do James Gunn. And if something is outside of that, like Matt Reeves' Batman or Todd Phillips' Joker or Teen Titans Go, that it is clearly labeled as DC Elseworlds. Vale ressaltar que quando ele fez esses anúncios, né, a DC ainda tinha naquele ano de 2023 4 filmes ainda muito conectados com o universo antigo, com os atores antigos, e que ele teve que fazer ali naquele vídeo um discurso do tipo, são filmes incríveis, fantásticos e que se conectam com o nosso universo. Isso é uma coisa que ele não deveria ter feito. Mas eu entendo que ele tem que responder ao chefão da Warner e que ele tinha que dar uma chance para aqueles filmes tentarem se vender. E no fim, nenhum deles foi bem. O melhorzinho deles foi em bilheteria, né? Foi o Aquaman 2, mas muito por causa do sucesso do primeiro filme, que de fato é muito bom, né? O segundo, eu acho que ele é um pouco exagerado, tal, mas são filmes que têm problemas, né? E repare o que ele fala sobre cada um dos filmes, né? Começando pelo Shazam. First we have Shazam, Fury of the Gods. Shazam has always been off kind of in his own part of the DCU, so he connects very well. Ele fala que o Shazam sempre esteve meio à parte do universo DC e que ele se encaixa muito bem no universo dele. E a gente sabe também, gente, que o James Gunn e o Zachary Levi, eles não se dão bem. Então assim, nunca que esse Shazam faria parte do universo do DC do James Gunn. Teria que acontecer uma catástrofe pro James Gunn aceitar o Zachary Levi dentro do seu universo DC. Então ele tinha que vender Shazam 2. E aí o que falar do Shazam? Ele é meio à parte. Só que assim, gente, ele é meio à parte porque no primeiro filme aparece o Superman sem cabeça, mas é o Superman do Henry Cavill, a roupa.
Aquela roupa é do Superman do Henry Cavill, não é do Superman novo, do filme do James Gunn. No segundo filme aparece a Mulher Maravilha, que também é sabido que a Gal Gadot não continua, e também acaba aparecendo no final do filme, aí é a maior conexão de todas, né? O Economus e a Harcourt, que são personagens aí criados pelo James Gunn lá na série do Pacificador, também no filme do Esquadrão Suicida. Só que o próprio James Gunn já disse que aquilo não tem a mão dele, que aquilo foi quase uma tentativa de aliciamento, né? Tipo, vamos colocar essa conexão aqui, vai que cola, e daqui a pouco a gente vê o Shazam na Sociedade da Justiça, porque o objetivo era esse, colocar o Shazam na Sociedade da Justiça do filme do Adão Negro, que tinha saído um ano antes, em 2022, naquela tentativa do The Rock comandar o universo DC. Gente, não, sério, depois de tanta confusão, a gente ainda vai apontar o dedo pro James Gunn? Olha o tamanho da confusão que a Warner se meteu desde os anos 2010, desde o Zack Snyder, e a culpa nem é do Zack Snyder, pelo amor de Deus. That moves directly into The Flash, a fantastic movie that I really love that resets the entire DC universe. Aí depois, ele teve que vender o filme do Flash. E o filme do Flash foi aquela coisa, né? Todo mundo, Tom Cruise, dizendo que o filme era excelente e tal. Eu adoro aquele filme. Eu entendo os problemas dele, o CGI é ridículo mesmo, é muito ruim. Aquelas homenagens no final do filme são ruins também. Mas é um filme que eu gosto, tá? Eu tenho que dar o braço a torcer. Só que aí o problema tá que ele fala que o universo DC, ele é rebutado no final daquele filme. E a gente que assistiu sabe que é mentira também. Porque havia um final que tinha sido gravado, depois o James Gunn, pelo que se sabe, quis botar a piada com o George Clooney, o Batman, no final do filme. Só que o Batman do DCU dele não é o George Clooney. Ou seja, não rebuta porcaria nenhuma. Eles optaram por colocar uma piada no final do filme, o Flash sem dente, em vez de realmente... Sabe o que eles poderiam fazer? Não mostrava nada. O Flash voltando no tempo, do nada um clarão branco na tela e acaba o filme. Seria pouco, mas seria bom, porque não mostraria nada. E nem precisaria manter o Ezra Miller, que também cá entre nós é um problema maior do que eles poderiam controlar. To move into Blue Beetle, a fantastic film about a kid who's a marvelous part of the DCU. Aí o Besouro Azul, a parte mais perfeita de tudo que ele disse. Ele disse que o Besouro Azul faz parte do universo DC dele, e de fato faz. Eu não sei se aquele filme faz, mas o Besouro Azul daquele filme faz parte. Por quê? Não é confirmado, mas se sabe, né, por informações aí de vazamentos, que ele vai aparecer no filme do Superman, né, o Superman 2 aí, o Homem do Amanhã. O Besouro Azul está confirmado com o Xolo Mariduenha. And then into Aquaman 2, which leads directly into our next few projects. E para fechar com chave de ouro, ele falou que Aquaman 2 leva diretamente ao nosso próximo projeto, que aí ele vai começar a falar dos projetos novos e começa a falar de Comando das Criaturas. Agora, aonde que Aquaman leva pro próximo projeto? Leva para lugar nenhum. Aquela última cena pós-créditos ridícula do irmão do Aquaman comendo barata, o Aquaman se anunciando para o mundo inteiro como Aquaman, e o Jason Momoa deixando de ser o Aquaman e virando lobo. Eu não sei aonde que isso leva pro próximo projeto. Não leva para lugar nenhum. Peter and I, along with a group of very talented writers, have started to map out an 8 to 10 year plan of what DC Studios will be in film, television and gaming. Aí o James Gunn fala de um plano de 8 a 10 anos para o DCU, começando com o capítulo 1, Deuses e Monstros, e que ele anunciaria alguns projetos dessa primeira parte, desse primeiro capítulo, né, dali em diante. Uma coisa muito interessante, esse título Deuses e Monstros é citado no filme Superman, logo naquela abertura, né, em que eles setam o universo, pra galera que tava chegando ali, meio perdido. Então eles citam o que estava acontecendo, citam os deuses e monstros, e a gente está tendo um período realmente mostrando esses deuses e monstros. Mas antes do Superman, a gente tem aí alguns anúncios, como o de Comando das Criaturas, que o James Gunn escreveu, foi uma série animada.
Ele aproveitou para dizer, inclusive, que os personagens que aparecessem em animação seriam interpretados em live action pelos mesmos atores. Something we're going to do that's a little bit different at DC is we're going to have characters move into animation, out of animation, usually having the same actor play their voice as who plays them in live action. E até agora, o único personagem que apareceu em live action em animação foi o Rick Flag Sir, que na piada da galera, né, faz parte da trindade do James Gunn, né? Ele mirou no Batman, no Superman e Mulher Maravilha e acertou no Rick Flag Sir. Mas piadas à parte, né, ou não, né? Ele é um personagem que de fato apareceu aí com o Frank Grillo na animação de Comando das Criaturas e também no filme do Superman e na série do Pacificador. Se ele aparecer em Lanternas também, ele vai ter 100% de aproveitamento, hein? Nossa luz desligou. Mas agora vai assim mesmo, tá, galera? Vamos no improviso mesmo. The next project up is Waller. This is a story of Amanda Waller, played by Viola Davis. Viola Davis is going to team up with members of Team Peacemaker. Depois de Comando das Criaturas, ele cita a série da Amanda Waller, confirmando a volta da Viola Davis como uma personagem e dizendo que ela se uniria à equipe do Pacificador. Bom, até agora isso não aconteceu. A gente tem essa série com informações nada oficiais, mas dizendo que ela está arquivada porque eles não chegaram a um roteiro. Eu acho que o James Gunn deveria liderar esse roteiro, fazer essa série acontecer. Eu acho que é uma série que tem potencial, pô, uma série com a Viola Davis, né? Eu acho que tem potencial sim. E poderia dar continuidade aí às próprias séries do Pacificador, né? Segunda temporada, que não tinha sido anunciada, mas acabou acontecendo e que faz parte desse universo e poderia dar continuidade àquela história do Pacificador preso naquele outro universo, sei lá onde que ele foi parar, no final do filme que o Rick Flag largou ele lá, como punição pela responsabilidade pela morte do Rick Flag Jr. E aí então a gente tem essa questão aí para resolver. Eu acho que com a criação da Checkmate no final do Pacificador segunda temporada, seria a forma perfeita, né, para trazer a Amanda Waller de volta. Ela que apareceu em Comando das Criaturas, né, e poderia retornar aí numa espécie de terceira temporada de Pacificador, só que na verdade, igual a Marvel fez, né, com WandaVision, Agatha All Alone e a série do Visão, que vai estrear agora. É uma trilogia de séries com nomes diferentes. Next up is the big one, the true beginning of the DCU. This is called Superman Legacy. Depois, aí vem o anúncio do Superman, onde ele fala que esse é o verdadeiro começo do universo DCU dele. Cita uma data, ou seja, em 2023, ele deu uma data, 11 de julho de 2025, e cumpriu. Esse filme não teve nenhum adiamento, nenhum. Ou seja, ele prometeu e cumpriu. A única coisa que ele não cumpriu é o nome do filme, né? Que chamava Superman Legacy e acabou virando só Superman. Mas cá entre nós, isso não é um problema, não é um problema. E eu, particularmente, amei o filme, adorei o filme. Sei que tem uma galera aí que tem alguns problemas com o filme, mas cá entre nós, o que tem entregado ultimamente para filme de herói, esse filme não é bom, não? Eu acho ele muito bom. E devido ao sucesso, a continuação foi confirmada para 9 de julho de 2027. Daqui um ano, menos de um ano, a gente vai estar acompanhando com certeza a estreia do Superman 2, Homem do Amanhã. Aí depois disso ele cita Lanternas, que a gente já abriu o vídeo falando sobre. E aí eu quero partir para uma reflexão com vocês. Até agora, basicamente tudo que ele prometeu, ele entregou. Ele só não entregou o Waller. Mas se conecta com o Pacificador, então cá entre nós não estaria muito longe disso acontecer. Apesar de a gente não ter informações de que vai acontecer. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é, isso, gente, são planos. Só que como ele mesmo fala depois, no final do vídeo, e já falou também em outras entrevistas, ele priorizaria roteiros bons e prontos. A gente pode discordar se Supergirl deu certo ou errado, a gente já vai chegar nela. Mas ele optou por entregar coisas que ele entendesse que tinham boas histórias para serem contadas. E cá entre nós, Supergirl tinha uma ótima história para ser contada. Eu acho o filme essa tragédia toda? Também não acho. É bem abaixo ao quadrinho Woman of Tomorrow? Com certeza. Mas a história que eles tinham para entregar era boa.
Então a partir do momento que falam assim, ó, James Gunn, a gente vai fazer o filme da Supergirl baseado em Woman of Tomorrow. Pô, tá aprovado, não tinha como errar. Deram uma errada? Erraram. Mas esse filme da Supergirl é tão pior que alguns dos primeiros filmes do UCM? É tão pior que Homem de Ferro 2 e 3? Que Homem-Formiga 1? Que Thor 1 e 2, principalmente? Supergirl é pior que Thor 1 e 2? Eu acho que não. The Authority is a passion project of mine. It's based on the marvelous Wildstorm characters we are now bringing into the DCU and will interact with all of our primary DCU characters. Agora, The Authority seria um filme. A gente teria a engenheira que apareceu no filme do Superman, fazendo parte dessa equipe, mas aparentemente, pelo menos por enquanto, está fora dos planos porque eles não conseguiram encontrar um roteiro. Cá entre nós, eu acho que seria perda de tempo fazer um filme desse, que ninguém conhece The Authority, e eu acho que não está no momento de fazer apostas. Acho que está no momento de fazer coisas certeiras. Então é melhor ele entregar um Superman 2, que ele não tinha prometido, mas vai entregar, do que um filme de The Authority. Poderia dar muito certo, poderia ser muito legal. E eu acho que tem que fazer coisas diferentes. Mas eu acho que o momento agora não é para isso. Paradise Lost is a story of Paradise Island, usually known as Themyscira, which is the birthplace of Wonder Woman. Aí Paradise Lost, que eles também não encontraram um roteiro, era a promessa de ser uma Game of Thrones de Themyscira. Eu, sinceramente, acho essa sim uma série que seria muito legal de acompanhar. Mas infelizmente, por enquanto, não está nos planos porque eles não chegaram num roteiro para fazer a série. Em contrapartida, naquela tentativa de talvez acelerar um pouco o passo, a Mulher Maravilha tem boatos que pode aparecer em Homem do Amanhã, né, o Superman 2. Vamos ver se isso acontece. A Adriana Arjona é a principal candidata aí para assumir esse papel no DCU. Brave and the Bold is the story of Batman and his actual son, Damian Wayne. This is based on Grant Morrison's great comic book run. Aí sim, o Batman Brave and the Bold, que seria o primeiro surgimento aí do Batman no DCU. A gente teria o filho dele, né, o Damian Wayne, se tornando o Robin. E seria já um avanço no tempo, né? Em vez de ter o primeiro Robin, eles já vão pro filho do Batman, né? Então já seria uma história em que hoje, nesse momento, o James Gunn confirma que está em produção o filme, não dá mais detalhes, e informações de bastidores dizem que eles estão na dúvida sobre qual Robin usar. Eu sinceramente não avançaria tanto assim na história. Eu daria um passinho atrás e contaria uma história de um Batman já estabelecido, ok? Mas com outro Robin, e não o Damian Wayne. Há informações, boatos atuais, de que a série animada Dynamic Duo, que estava confirmada para ser Elseworld, ou seja, fora desse universo, pode acabar fazendo parte do universo DC do James Gunn também. E aí nessa série a gente teria o Batman. Então a primeira aparição de fato do Batman, com o ator já escolhido, né, naquela de transição entre animação e live action, o ator ser o mesmo. Então eles podem a qualquer momento anunciar o ator do Batman e acabar ele aparecendo em Dynamic Duo. Eu particularmente acho que essa série deveria ser Elseworld. Eu não gosto da ideia dela fazer parte do universo DC do James Gunn. Mas é só um boato mesmo. Por enquanto, a informação oficial é de que ela é Elseworld. Mas sabe como que é, né? Sempre tem alguém trazendo um vazamento, alguma coisa. E na Warner, a bagunça que é, eu não duvido de mais nada, a verdade é essa. Enquanto a gente não recebe nenhuma informação, a gente vê a sombra do Batman em Comando das Criaturas, a gente ouve falar de Gotham na série dos Lanternas, com um direito a beijo pra Bárbara. Que Bárbara? Bárbara Gordon? Quem sabe, né? E a gente vive de migalhas. A verdade é essa. E a gente vai ter o filme do Cara de Barro, que se passa em Gotham. Então o primeiro vislumbre de Gotham do DCU vai ser com mais detalhes no filme do Cara de Barro, que claramente é uma substituição ao filme do Monstro do Pântano, que tinha sido anunciado e que por enquanto também não temos notícias sobre esse filme, mas cá entre nós, era para ser um filme de terror de um monstro. E agora a gente vai ter um filme de terror de um monstro, só que
outro monstro. Então, por algum motivo, o cara de Oscar, né, como estão dizendo, porque o trailer tá insano, ele pulou na frente e a gente vai ter um filme do Cara de Barro que ninguém pediu, ninguém queria, mas agora tá todo mundo dizendo que vai brigar pelo Oscar. O trailer tá lindo, vamos ver quando o filme chegar em outubro. A gente vai acompanhar tudo e trazer tudo pra você aqui no canal. Booster Gold is one of comics' really popular cult heroes. He is a fascinating guy. He's a loser from the future who uses future technology to come back to present day and become a superhero. Aí a série do Gladiador Dourado, que no momento também aparentemente tá cancelada porque o showrunner pulou fora, os planos não deram certo e por enquanto nada muito oficial, mas aparentemente não vai ter Gladiador Dourado não. One of my favorite comic book series from last year was Tom King's run on Supergirl, Woman of Tomorrow. And so we're going to turn that into a big science fiction epic film. Aí a grande polêmica, né? A Supergirl. Que ele prometeu um filme de ficção científica. Esse pra mim foi o maior erro. Porque aquele filme lá não tem nada de ficção científica, nada. Se fosse ficção científica, olha, eu acho que poderia ser um filmaço, né? Não, é um filmaço, eu também não acho que seja a grande porcaria que falaram por aí. Eu gosto do filme e mais uma vez eu repito, é pior que Thor 1 e 2, que Homem de Ferro 2, que Homem de Ferro 3? Eu acho que não é não, principalmente os filmes do Thor, assim, realmente são muito ruins, mas são muito ruins. Mas pelo menos, né, aí na descrição da Supergirl, ele acertou bem, né, a diferenciação entre ela e o Superman. E isso tá bem nítido no filme, isso daí realmente foi prometido e foi entregue. Bom, ele encerrou assim os anúncios, né? E disse que outros projetos, obviamente, estariam sendo produzidos. Então, por exemplo, Pacificador segunda temporada não tinha sido anunciada e veio. Superman 2, O Homem do Amanhã, vai acontecer ano que vem. Aí uma série que a galera não tá curtindo muito a ideia do Jamie Olsen com o Gorilla Grodd, vai acontecer também em 2027. Então, são coisas que estão andando. Aí aqui, a gente vai cair no papel do rumor. Mas informações dizem que o fato da Warner estar sendo comprada pela Paramount e isso ter dado problema nos Estados Unidos por causa de monopólio de poder, né? Uma única empresa de cinema na mão. Aliás, eram 3 empresas, né? Era a Paramount, era a Discovery e a Warner. Aí a Warner já comprou a Discovery, então de 3 empresas virou 2. Agora, de 3 empresas vai virar uma só. Então isso acaba dando problema, deu problema quando a Marvel foi comprar a Fox, né? A Marvel não, a Disney, né? Foi comprar a Fox. Então aqui tá dando problema também, mas no fim, acabam liberando. E aí dizem que projetos grandes, de alto orçamento, não estão sendo liberados. Então por isso que a gente não teria o filme do Batman anunciado com ator e tal, porque eles não sabem o que vai virar. Então seria um problema pro James Gunn. Então ele anunciar uma série do Jimmy Olsen com o Gorilla Grodd, ele pode. Porque é baixo orçamento, é fácil de liberar. Agora um filme do Batman é difícil. O que já estava liberado, continua. Superman 2, The Batman, estão filmando agora, tá tudo às mil maravilhas. Mas novos projetos não estariam sendo liberados. Então isso estaria prejudicando neste momento o James Gunn e todo o seu universo DC. É um burburinho, não é nada oficial, mas faz sentido. Porque você não sabe quem vai comandar a empresa, como que vai ser, quais são os planos, as ideias para o futuro. O James Gunn fica ou não fica? Às vezes ele nem fica mais. Eles têm problemas políticos, né, entre os chefões da Paramount e o James Gunn. Eles têm ideias políticas muito diferentes, pode virar problema, enfim. Então, são coisas que estão acontecendo nos bastidores e que podem, não é certeza, estar prejudicando o James Gunn agora. Enquanto isso, a gente espera aí Superman ano que vem, o Cara de Barro esse ano ainda, a série dos Lanternas que está acontecendo, The Batman que estreia em 2028, finalmente, depois de 3 mudanças de data, sim, 3. A data inicial era 2025, aí mudaram para 2026, aí de 26 mudou para 27, e de 27 mudou para 28. De 28 não passa, pelo amor de Deus. E tudo você acompanha aqui nesse canal, então se inscreve agora para você não perder mais nada e a gente volta a qualquer momento com mais conteúdo para você. Enquanto isso, aqui na tela você confere a cobertura completa da série dos Lanternas que está acontecendo agora. A gente está trazendo várias análises e teorias para você, então clica aí para ficar por dentro de tudo.